Olá todo mundo, aqui é o Daniel da 91 Escola de Kabbalah. Estamos com a nossa aula de Zohar, porção chamada Miketz. E quando a gente atinge a porção de Miketz, significam duas coisas principais. Uma delas, que talvez seja a mais famosa, a gente está muito próximo de Hanukkah. Essa porção ela sempre vai cair nesse período de Hanukkah, inclusive sempre a leitura da Torá, isso é sempre o sábado da porção de Miketz, ele vai cair no período de Hanukkah. A gente vai fazer a transmissão online ao vivo do acendimento das velas de Hanukkah. Esse é o nosso plano, pelo menos, então salvo qualquer problema técnico, o planejamento é fazer às 8 noites. Se você não é parte ainda do nosso mailing, agora é hora de você se inscrever, é no 91.com.br, que inscreva-se lá para você poder receber a notificação da transmissão. E eu vou mandando por e-mail, e a ideia de novo vai ser uma transmissão viva no qual a gente vai aproveitar as bênçãos de Hanukkah, e nessa aula vamos revelar também bastante segredos ligados a Hanukkah. Então Hanukkah é uma abertura cósmica de tremenda importância, de tremendo tamanho, no qual a gente precisa aproveitar ao máximo, certo? Eu vou falar bastante sobre essa questão de aproveitar ao máximo as bênçãos que podem vir na nossa vida, porque falam os cabalistas que quando uma pessoa pode conectar com uma certa energia, com uma certa luz, com uma certa grandeza, com uma bênção na sua vida, e não faz o mínimo esforço, não precisa fazer um grande esforço, mas não faz o mínimo esforço para receber essa bênção, é considerado como se ele estivesse fazendo um curto-circuito espiritual, certo? Entre aspas, tipo um pecado. E você pode pensar, poxa, tem tantas pessoas fazendo tanta coisa ruim neste mundo, e se eu, uma pessoa que não é um ladrão, eu não sou um assassino, certo? Imagina que você está me vendo aqui, você não busca assassinar pessoas, né? Então, você é uma pessoa que está fazendo tanta coisa ruim na vida, pelo contrário, você busca sim fazer coisas boas, do seu jeito, nem sempre você consegue dar certo 100%, nem sempre você consegue manifestar tudo que você quer, mas eu acho que você faz muita coisa boa para as pessoas próximas de você, pessoas que são desconhecidas de uma forma de um ato incondicional. E agora eu te falo que se você não faz o mínimo esforço de receber uma luz que você pode receber, é considerado um curto-circuito. Então, claro que temos que colocar isso em proporção certa. A gente agora não tem que entrar em módulo culpa. Meu Deus, eu vou perder tudo na minha vida, eu perdi ontem uma chance de receber uma luz. Eu vou explicar o que significa, mas o que eu quero dizer é o outro lado disso. Isso é tanta energia boa que a gente pode receber, que o contraste de não receber essa energia é tanta escuridão espiritual que é como se fosse um equivalente de um curto-circuito espiritual. Por isso a gente tem que focar no outro lado, que é quanto luz a gente pode receber. Certo? Então, a primeira coisa que significa para a gente, chegando nessa porção de Miketz, estamos próximos a Hanukkah. Parabéns, eu vou falar bastante sobre isso nessa aula de hoje. A segunda coisa que significa para a gente estamos chegando ao final do ano, ok? Que é sempre essa porção, ela vai ser próxima de Hanukkah. Hanukkah sempre acontece no 25º dia, ou na verdade na 25ª noite do mês cabalístico de Sagitário. Por favor, não se confunda, não é 25 de novembro, nem 25 de dezembro, é o 25 do mês cabalístico de Sagitário, que cada ano é uma data diferente. A gente está numa porção chamada Miketz. Historicamente falando, é uma porção muito famosa na Kabbalah, uma porção no qual a gente chega no ápice do fim do poço de que um ser humano pode chegar, e depois no ápice do ápice que ele pode chegar na sua vida. E, resumindo a ópera, a maioria das pessoas que estão me assistindo conhece essa história. Se trata de um grande mestre chamado Yosef HaTzadik, o José do Egito, o filho de Jacó. A gente sabe que os contos bíblicos eles transcendem histórias e contos técnicos sobre o que aconteceu historicamente, certo? O livro do Zohar, que é o livro principal da Kabbalah, ele literalmente debocha pessoas que pensam que os contos bíblicos foram feitos somente para que pessoas como você, a gente possa apreciar fatos técnicos históricos ou histórias com uma moral muito profunda. E o livro do Zohar vai bem específico, ele fala o seguinte: se fosse esse o propósito, pelo amor de Deus, que histórias péssimas, o Zohar fala assim, que histórias péssimas você encontra no Antigo Testamento. Ele fala, não tem que ir muito longe não. Logo no início, uma coisa que eu sempre falo em aulas, a primeira família, o primeiro irmão é um assassino. Que você aprende tão bom assim? Não tem nenhuma moral de história tão perfeita ali. E continua o Zohar e fala que um ser humano carne e osso, ou fala em hebraico basar vadam, fala carne e sangue, assim que fala em hebraico, é capaz de escrever histórias que são bem mais interessantes, bem mais profundas,
bem mais empolgantes, com uma moral muito mais inteligente. Então, primeiro, se você acha que é para isso, esqueça, você está no caminho errado. Segundo, se você acha que os contos bíblicos foram feitos para que a gente possa ter uma noção de fatos históricos, de novo o autor continua e fala, você está no caminho errado. Porque, sim, tem lá um monte de fatos técnicos, mas estão escritos de uma forma tão ruim de seguir. Se você estuda um pouco de Zohar, você começa a perceber isso, certo? Isto é, fala disso, depois do outro, depois volta, depois conta aquilo, aí depois tem uma contagem X que já foi feita 5 vezes, ou sabe quantas vezes está descrito a história da criação do mundo? 3 vezes! Em Gênesis, só na porção de Gênesis fala da criação do mundo, a famosa criação que acontece em 6 dias, o 7º é o descanso. Na sequência, fala de novo do conto da criação do mundo, da Adão e Eva. Aí quando termina isso tudo, de novo começa a contar. Sabe, pelo amor de Deus, a pessoa estava bêbada, ou parece que foram 3 escritores diferentes e estavam com um certo ego de quem está escrevendo melhor e fala, vamos deixar os 3, vamos deixar assim pronto. Isto é, não tem nada a ver com você procurar os fatos técnicos, tem uma forma bem mais inteligente e interessante de manter isso. Inclusive tem várias obras cabalísticas que elas detalham todos os fatos históricos importantes de uma forma bem mais precisa e mais inteligente. Então qual é o propósito da gente seguir esses contos? Falam os cabalistas, o grande propósito é a gente entender como você decodifica os segredos lá dentro e revela a luz oculta. Isto é, assim como a nossa alma ela está de um lado presa dentro do corpo e de outro lado ela é revelada pelo corpo. É um paradoxo, a gente fala bastante sobre isso nas nossas aulas, né? Que a nossa, de um lado a alma, uma alma que não tem corpo para se manifestar, ela não se manifesta no plano físico, ela está em uma outra vibração, então ela não pode ser vista, não pode ser ouvida, exceto por signos de escorpião ou câncer, porque eles são muito assim, espirituais e veem coisas, mas não é uma coisa que é constante, eles não conseguem ver tudo constantemente e ter uma interação normal. De vez em quando vê um vulto ou outro, entra em pânico e nunca mais quer ver uma coisa dessas. Então o nosso corpo, de um lado, ele revela a nossa alma, certo? Eu estou falando aqui com você, é que, sabe, literalmente eu estou animado, porque anima significa alma, né, em latim, então tem uma alma dentro de mim. Mas de outro lado, a alma ela fica bizarramente limitada dentro de um corpo físico comparado com seu potencial maior. É um paradoxo, certo? Você tem que limitar para poder revelar. E a gente fala sobre isso bastante, não tem que falar muito sobre essa questão, acho que ela é meio óbvia. Então, assim também, os contos bíblicos, a gente fala sobre José, Yosef Tzadik, meu nome dele é Yosef em hebraico, a gente não se interessa pelo ser humano chamado José. E desculpa que eu agora estou focando sobre isso mais de uns 5 minutos, é porque realmente eu recebo, ao longo desses últimos 2 anos, eu recebi perguntinhas que falam, mas aconteceu assim, mas aconteceu assado. E eu fico me questionando, será que as pessoas realmente entendem que o propósito não é falar de um conto de Yosef? E tem uma moral de história que é bacana, e sim tem um fato histórico, né? Tipo, que você pode ignorar completamente a moral da história e completamente ignorar os dados técnicos históricos, mas não é o propósito disso, certo? O propósito é outro. A gente fala de uma energia, e Yosef Tzadik, ele representa a energia de Yesod, certo? Ele é um ser humano que atingiu um nível de consciência tão elevado que ele literalmente aperfeiçoou essa forma de entender Yesod, isto é, ele virou um Yesod ambulante. E tudo que Yesod representa, esse nível espiritual, tudo que ele representa, ele conseguiu se encarnar, se manifestar nesse ser humano chamado Yosef. Então o que a gente quer entender no final das contas é conexão com Yesod. Menos interessa o ser humano em si, interessa o que ele me ajuda a receber na minha vida. Se Yosef ele era uma pessoa bonita ou feia, se ele é alto, baixo, gordo ou magro, não interessa muito, certo? Ele viveu uns 3.600 anos atrás, a vida dele não me impacta a minha de uma forma direta, exceto o ensinamento de o que significa se conectar com Yesod. E essa é a porção da semana no qual Yosef finalmente atinge o nível de Yesod. Ele finalmente recebe essa energia e ele consegue finalmente viver essa abundância. E Yesod representa o direcionamento da vida. De novo, Yesod, se fosse resumir, representa o direcionamento da vida. Lá está em Yesod, literalmente a vida em si, anos de vida, quanta vida a pessoa pode ter, prosperidade, abundância que a pessoa pode ter na sua vida inteira, todos os anos de vida que vai ter, que isso também está ligado com dinheiro, mas não só quanto dinheiro a pessoa vai ter, a habilidade de manter o dinheiro, de poder aproveitar e usufruir do seu dinheiro sem julgamento. E tem pessoas que ganham muito e perdem muito, certo? Você realmente vivendo uma vida de riqueza, mas não só riqueza financeira, riqueza em todos os aspectos.
ter uma vida de abundância, que tudo na tua vida flui ao seu favor, certo? Então representa essa questão de abundância. É também, então, vida, abundância, é também, por tabela, tá ligado então pela questão de comida e sexo, tá? Porque sexo traz a vida e a comida, de uma certa forma, mantém a vida, se a gente fosse resumir. Então, tá ligado com essas questões principais, que também você pode entender como uma conexão com como você pode abençoar os seus filhos, certo? A energia sexual tá ligado com trazer a continuidade, trazer os filhos. Então, para quem precisa ajuda e mais bênção na questão de trazer filhos, eu não digo que só você conectar com isso você vai conseguir engravidar, certo? Eu falo de experiência porque minha esposa e eu, a gente teve vários problemas para a gente poder engravidar e claramente parte de a gente poder ter a nossa bênção parte grande foi a bênção espiritual, mas também tem muitas coisas técnicas físicas que tinha que acontecer, inclusive todo o tratamento físico da medicina moderna que a gente conhece, então é um conjunto de tudo, né? Mas não só trazer vida, mas também conseguir abençoar a vida, tá? Então a maioria de pessoas, de novo, que estão me vendo aqui, conhece isso, mas eu quero deixar claro uma vez por todas. A gente está comemorando e conectando com uma energia que transcende um conto simples de um ser humano. O que acontece? Nessa história, Yosef ele foi vendido para ser escravo, certo? Na porção da semana passada, ele foi vendido para ser escravo. E ele não só, ele tinha 17 anos de idade, ou 18, ele foi vendido para ser escravo. E o que o menino fez, coitado, né? Foi uma coisa muito grande. E isso foi muito melhor do que o destino original dele, que era para ser assassinado, certo? Como se diz em terra de cegos, quem tem um olho só tá indo bem na vida. Então, isso foi a melhor solução possível para ser salvo da morte. Ele foi vendido para ser escravo onde? No Egito, num lugar desconhecido, supostamente uma língua desconhecida, longe de todo mundo, sabe? Imagina, naquelas épocas, 3.600 anos atrás, imagina como foram as condições humanas, ser um escravo. Significa que a pessoa está ferrada para sempre, não é que tipo, um dia vai sair dessa. Não tem esperança. É isso, ou se a pessoa conseguir cometer suicídio. Às vezes a pessoa que se cometeu suicídio, a gente tinha como. Eu não vou falar de coisas horríveis que fazer para pessoas se manterem vivas ainda e produtivas, né? Porque, afinal das contas, o escravo ele era necessário. Então, tinha pessoas que para eles a morte era melhor e nem tinha como morrer. Então, bem terrível. E depois de um bom tempo que ele está trabalhando lá na casa do seu mestre, tem a famosa história que a esposa do mestre era uma das mulheres mais lindas do mundo e ela pensava que ela era uma gêmea de Yosef, tentou seduzir ele falando tipo um esquema bem legal que ela vai matar o marido, casar com ele, fazer ele o próximo ministro, ele ia se virar instantaneamente casado com a mulher mais bonita do mundo, ia ser muito rico e ia sair, sabe, do pior lugar para o melhor lugar. Mas só tem uma questãozinha que ele ia ser, como se diz, ele ia participar de um assassinato, questãozinha pequena, certo? Então claramente ele recusou. Então, era assim, ou ele vai ter essa conexão com essa mulher maravilhosa, supostamente, e ter tudo de bom na vida, ou essa mulher ficava muito brava com ele, que levou ao fato que ela deixa a vida dele bem miserável, para ver se ele muda de ideia. Ele não mudava de ideia. Depois de um ano assim, ela percebeu que, na verdade, ele estava entendendo ela. Porque o lance de Yosef, ele fingia que ele não entende. Ele fala, não hablo egípcio, senhorita, certo? Ele fingia que ele não entende as coisas e fazer de bobo. Mas um dia ela percebeu que ele se entende. Ele se fazendo de burro, ela percebeu que ele era bem mais inteligente e sabia tudo das coisas. E ela ficou muito brava com ele. E ela simplesmente falou o seguinte, é hoje, né? E armou toda uma situação, o marido foi embora e ela deixou ela deixou eles só os dois sozinhos. Ela arrancou as roupas dele, ela quis ter sexo com ele. E ele já estava cedendo e falou, sabe o que? Eu fiz tudo que eu podia fazer. É isso. Isso é uma coisa que aqui começa o grande entendimento. Ele realmente falou, eu fiz tudo que eu podia fazer. Eu fiz de tudo. Ele ficou um ano lá. O menino tinha 17 anos até os seus 18, tá bom? Menino, desculpa entrar nesse detalhe, ele era virgem. Então imagina, os hormônios estão explodindo, tá? Saindo hormônio pelos olhos. Uma mulher linda e maravilhosa seduzindo ele. E o cara não tem nenhuma experiência de um lado e tá louco provavelmente para ter esse sexo maravilhoso, selvagem com essa mulher aí, que vai fazer dele um cara bem rico, bem sucedido e bem satisfeito em todos os aspectos. Fez tudo. Ele realmente falou, eu fiz tudo. Não dá para fazer nada mais. E tipo, ela rasgou a roupa dele. E tava pegando ele, tava nua na cama. Tipo, não tinha mais muito o que fazer. E ele realmente chegou nesse ponto e falou, não consigo fazer mais nada. Eu fiz minha parte. Vem de Deus, né? Isso a gente fala na Kabbalah. Você faz tudo que você pode fazer. O resto vem da luz. Deixa acontecer. Mas o que aconteceu, na verdade, é que não era tudo que ele poderia fazer. E quando ele já caiu e perdeu completamente toda a sua força, sua guarda, sua energia, ele
Sabe quando você faz assim, tipo, eu não aguento mais. Whatever, deixa acontecer. E não é que, tipo, iam atropelar ele. Ele ia ter sexo agora. Uma mulher nada feia, tá? Então, eu tô repetindo pra gente deixar claro o tamanho do teste. Mas mesmo assim, algo dentro dele falou, não. E se diz que, inclusive, ele teve uma imagem do pai dele na hora, que eu acho que nada, assim, é muito bruxante, não sei como falar isso de uma forma que não seja estranha. Você pensar no teu pai, o pai dele era já um senhor de idade, tá bem velhinho, mas era muito mais de novo que um ser humano. Ele lembrou da energia que representa o pai dele, que é da restrição. E eu vou explicar o que significa restrição. Ele conectou-se com a sua grandeza verdadeira. E essa é uma grande conexão com Hanukkah. Hanukkah são um período de 8 noites e 8 dias que a gente comemora um evento histórico que não tem nada a ver com um evento histórico, de novo, não tem nada a ver com uma questão histórica, certo? E vou até comprovar isso para você. Hanukkah, se diz que o rei Davi, ele acendia as velas de Hanukkah. Você pode falar, nossa, faz sentido, o rei Davi era um cabalista, a gente fala sobre isso, só tem um pequeno problema. O rei Davi, ele estava vivo antes do primeiro templo sagrado, né? Que quem construiu o primeiro templo sagrado foi o filho dele, o rei Salomão. Quem começou a construção foi o filho dele. A história de Hanukkah acontece no segundo, isto é, tinha um templo sagrado por, sei lá, uns 400, quase 420 anos, se não me engano, e depois ele foi destruído, 70 anos de exílio, aí depois teve um outro templo sagrado por mais uns 213 anos, que aconteceu a história de Hanukkah, isto é, passaram-se centenas de anos depois aconteceu Hanukkah, mas falam que o rei Davi já acendia as velas, inclusive ele cantava um salmo específico, que a gente também canta, é um costume, durante o Hanukkah, a gente vai fazer isso durante o nosso acendimento de velas, que ajuda a conectar com essa energia. Agora, o rei Davi ele sabia que tem um potencial no 25º dia do mês de Sagitário para conectar com essa energia, mas essa energia estava num nível muito potencial, como se fosse, sabe, a fruta estava muito verde. Não tinha como você exatamente comer essa fruta. Então, no nível espiritual do rei Davi, que ele era uma pessoa muito elevada, pode-se dizer, nessa metáfora, que ele tinha um estômago bem bom para comer essa fruta bem verde, digerir ela bem e ganhar luz, mas ele era o único. Agora, centenas de anos depois, quando essa energia começou a se manifestar, o que acontece? Os gregos, que eram uma grande império naquela época, eles estavam invadindo Jerusalém, conseguiram invadir Jerusalém, conseguiram invadir o templo sagrado e conseguiram entrar lá no santo santuário e estavam profanando todo o templo sagrado. E no último segundo, uma família do sumo sacerdote, isto é, os seus filhos, conseguiram banir o exército. Agora, detalhe, eles eram 5 contra um exército. Eles eram sacerdotes, tá bom? Tipo nerdzinhos que rezam todo dia. Não tem nenhum treinamento, não tem um preparo físico para tal. Contra o exército grego, que naquela época era, vamos dizer, era o exército, ponto. Segundo, era o exército de um grande império, que tinha muita experiência. E eles conseguiram o encontro. E o que acontece é que, naquela época, tinha o candelabro que era acendido, o candelabro que tinha 7 braços, e cada dia acendia uma vela, que ela fez uma vela especial, na verdade, que era um copinho com óleo de azeite, que era um óleo de azeite feito de uma matéria especial, de um azeite especial, que era feito somente pelo sumo sacerdote, que a gente, de novo, entende que essa coisa física, esse óleo, ele era uma manifestação de uma energia espiritual bem maior, que através de acender essas velas, tinha a capacidade de acender uma luz espiritual que é capaz de banir escuridão espiritual, pelo menos parte grande dela. Então, passar um dia sem acender essas velas, quando o templo sagrado estava erguido, era simplesmente inconcebível, era tipo, não tem como. E eles conseguiram encontrar uma latinha lacrada, com um selo ainda do sumo sacerdote, que não foi profanada, desse óleo de azeite especial, e conseguiram acender. Agora, esse óleo durava exatamente 24 horas. Eles precisavam de mais alguns para poder acender todo dia. E o grande problema é que demora 8 dias para preparar esse óleo de azeite especial. Então, pelo mais que encontraram não vale nada. Então, a reação natural seria, joga isso fora, isso não ajuda em nada e acabou, né? Então a gente vai acender para a gente comemorar, tipo, como você vai comemorar o fato que você tem essa luz e bênção para um dia e depois você sabe que acabou, né? É uma ilusão, mas mesmo que pareça que não tem mais nada o que fazer, você faz esse um pouquinho a mais. E acenderam a vela e, como você pode imaginar, a grande bênção o grande milagre foi que a energia que tinha que durar somente 24 horas durou 8. Imagina você está com o telefone celular sem carregador, você está preso num lugar X
E, sabe, o seu celular pode segurar 24 horas. Ele segura 8 dias consecutivos ligado com toda a potência, com Wi-Fi, com a lanterninha ligada, com, sabe, com tudo. Não faz sentido, né? Então, foi um grande milagre, legal. Agora, tem vários segredos aqui que não dá para entrar em todos os segredos. A gente vai falar sobre os segredos relevantes durante o acendimento de velas ao vivo, que a gente faz online de novo. Agora, o que sim é legal a gente saber é que as energias têm uma certa correlação. Tem uma razão pela qual Meketz ela vai cair em Hanukkah. Energia de grandeza. Porque realmente é muito fácil um grupo de 5 pessoas completamente despreparadas ver o exército grego entrando com tudo. Já estamos, sabe, acabou, game over. Eles já conseguiram entrar no templo sagrado, conseguiram destruir o lugar, fazendo uma obra lá bem especial, profanando o lugar. A única coisa que estava faltando é realmente queimar o lugar. Eles estavam prontos para queimar, e nesse último segundo, quando você queima tudo vira cinza, realmente tem que quebrar tudo, reconstruir tudo. Eu não sei nem como se faz isso, mas aí é um problemaço. Então, e se diz inclusive que um pouco conseguiram queimar. Então, já perderam a guerra, certo? Não tem mais o que fazer. Mas eles foram lá, entregando tudo de si. Aqui a gente começa a entender a questão da nossa vida. Em Hanukkah, eles conseguiram, através desse grande teste, fazer um ato que revelou o que se chama a luz oculta, Or Haganuz em hebraico. Or Haganuz significa literalmente a luz oculta, que se fala que Adão e Eva, quando eles fizeram aquele pecado original, tiveram a queda espiritual original, a maior luz que eles conseguiram revelar se escondeu deles, ele foi ocultada deles, e eles caíram para o mundo físico sem essa grande luz, porque se diz que se eles tivessem caído nesse mundo físico com toda essa luz, eles iam estar muito desprotegidos. Era uma luz muito forte, desprotegida, e ele ia ser engolida pela negatividade, certo? Como se fosse um buraco negro que ele cresce, quanto mais luz ele engole, ele cresce mais, né? Então, nesse mundo físico tem vários clipot, ou negatividades, ou esses buracos negros espirituais. Então, na verdade, seria bom eles verem que com menos luz, e depois saber como reconectar com essa energia do jeito certo, protegido, equilibrado, de tal forma que essa luz não ia para as clipot. Então, foi ocultada deles essa luz. E essa luz fala onde ela está oculta. Aqui vem a grande questão. Ela está oculta em 2 lugares. Está ligada no Zohar ou na Kabbalah, vamos dizer assim, na revelação dos segredos que estão dentro dos contos bíblicos. E também você pode se reconectar com essa energia durante Hanukkah. Esses 8 dias, 8 noites. E cada noite tem a sua propriedade espiritual específica. De novo, a gente vai falar sobre qual é a energia de cada noite e que a gente tem que pensar durante as 24 horas, conforme a gente vai fazendo acendimento de velas juntos, tá? Então, para a gente não ficar com muita informação na cabeça e se confundir. Mas tem uma coisa ligada à outra. Mas mais do que isso, o que essa energia revela? Se fala que essa energia ela está ligada com o fim dos tempos. A revelação da luz que é necessária para eu e você terminarmos a nossa correção espiritual, o nosso tikkun. Então, falam os cabalistas uma coisa interessante. Se lá está a grande revelação que é capaz de trazer o fim do caos da humanidade e que todos nós consigamos fazer nossa correção espiritual e não mais precisar estar preso numa realidade que está caótica ou com problemas, isto é, seja se a gente consegue viver no mundo físico que seria um paraíso na Terra, ou simplesmente transcender e terminar a sua correção espiritual aqui nesse mundo físico, de uma forma ou outra, seria muito bom saber qual o grande lance. E a grande questão para a gente entender, eu vou aqui ler para a gente o Zohar, afinal das contas é uma aula de Zohar, então, pelo mais que talvez nem todo mundo consiga entender o Zohar, a gente lê o Zohar original em aramaico, que isso tem a capacidade de fazer um pouquinho desse download, desse Or Haganuz, que é importante para a nossa alma, porque, no final das contas, essa luz oculta, Or Haganuz, fala que está na nossa alma. Isto é, quando a gente fala que essa luz foi oculta da gente, não é que está lá em cima e a gente está aqui embaixo. Está na tua alma, ela está, mas ela não está de uma forma que é revelada. Então, através da gente fazer as conexões de Hanukkah e também o estudo do Zohar, pelo mais que uma pessoa talvez não entende tudo, não consegue fazer todas as kavanot, meditações em Hanukkah ou no próprio estudo, o esforço que a gente faz, o pequeno esforço, ele ajuda que a nossa energia oculta se revele, e vamos ver como isso está ligado com uma grande conclusão. Vou ler aqui do verso 114, fala o seguinte: Vaikir Yosef et Echav ve'em lo hikiru. Rabbi Elazar patav amar, lama ira b'meira, avon akavei yesubeni. דח הזה יתלה תנון לדחלין ולא ידין ממה דחדרין, וכמוה אבל אית מן דדחיל ולא יודע מה ידחיל בגין אינון חטאי.
Então, esse verso, como sempre, faz parte de um capítulo maior. Eu estou pegando o que representa para mim a parte mais importante que eu quero falar aqui para você. E fala assim, olha, uma pessoa que anda com medo à toa é porque ele fez um pecado e ele não sabe qual pecado ele fez e nem lembra disso. Okay? Uma frase muito religiosa, pesada, para a gente ficar com medo do medo, né? Então, claramente não é esse propósito. É o seguinte, uma pessoa que faz um curto-circuito, ele age contra a luz que precisa revelar na sua própria vida, seja ele com ele mesmo, ou seja ele com sua luz, ou ele com os seres humanos, de uma forma pequena, média ou grande. Quando a pessoa faz isso, mas não tem noção disso, ou acha que está certo, ou não tem noção do que está fazendo, que significa que, de novo, não percebe que está fazendo uma coisa errada, isso faz com que o ser humano comece a ter medo do nada. De repente ele suspeita dessa pessoa, suspeita daquilo, suspeita do outro, falta de confiança em si mesmo, falta de confiança nas outras pessoas. Será que a luz funciona? Falta de confiança na luz, falta de confiança em tudo. E claro que na vida é muito bom questionar. Temos que questionar as coisas, mas tem que saber como questionar com o propósito de crescermos. Porque questionar só para duvidar de tudo, qualquer idiota pode. Desculpa falar, mas assim, qualquer idiota pode. Isso é sinal de fraqueza. Questionar para você chegar num nível de elevação, isso exige inteligência, exige sabedoria, exige nobreza, exige coragem. Então, se eu e você nos depararmos com uma situação no qual a gente sente medo de algo, que a gente não sabe exatamente porquê, ou simplesmente você tem medo, chega num ponto que a pessoa acorda com medo da vida. Do nada, sabe? Uma depressão do nada, uma raiva do nada. Não tem essas coisas do nada. Agora, a pessoa talvez não entende o que ela fez para chegar lá. Fala que usou, é porque a pessoa fez um curto-circuito e não percebeu o que ela fez de errado. Então ela foi contra a luz que precisa revelar, porque a pessoa foi egoísta, porque a pessoa foi teimosa demais quando deveria, porque foi orgulhosa, porque foi preguiçosa. Todas essas questões que a gente aprende que, no final das contas, elas são o anti da proatividade, certo? Uma reatividade emocional direta, descontrolada, reatividade através de ação, uma atitude que, de novo, é muito forte se a pessoa pensar duas vezes o que está fazendo, etc. e tal. Então, a pessoa vai chegar nesse nível só quando ela está desligada da sua grandeza. De novo, uma pessoa vai chegar nesse nível só quando ela está desligada da sua grandeza. Porque se fala que o ápice da negatividade do ser humano se revela através do medo. E o medo leva o ser humano a fazer as piores coisas que tem. De novo, eu tenho medo positivo, certo? Daniel, tenho medo de atravessar a Avenida Paulista que está atrás aqui de mim, que é uma avenida bem conturbada, de olhos fechados, carregando meu bebê. Deus proíba. Porque eu sou um ser humano consequente de vez em quando, certo? E fazendo isso é uma coisa estúpida. Então, quando a pessoa tem um medo positivo, que no final das contas não é um medo que me controla, porque no final das contas não é que esse medo me controla, é que eu tenho uma empolgação de viver a minha vida muito mais do que querer morrer. Então, sim, tenho um medo positivo, mas o que é o medo positivo? Você sabe que é medo positivo quando, no final das contas, é uma empolgação de ter uma vida melhor, que você quer fazer isso, então por isso que eu não vou brincar de ping-pong com olhos vedados no teto desse prédio. Porque, sabe, de novo, eu não quero fazer uma coisa estúpida, desculpa, assim, exemplos muito legais, né? Mas você entende o que eu quero dizer aqui. Então, mas os outros medos que a gente tem, medo de pessoas, medo do que vai acontecer, medo do futuro, medo do passado, medo daquela pessoa, daquela outra pessoa, medo daquilo, medo de mim mesmo, esses medos que a gente tem, especialmente quando eles são descontrolados ou quando a gente não consegue superá-los, ou a gente pensa que não consegue superar, etc., é porque no final das contas, fala o livro do Zohar, a gente agiu, fez uma coisa, um curto-circuito, que a gente nem percebeu como a gente fez isso. E a única forma de fazer um curto-circuito sem você perceber, de você ser teimoso à toa, ou preguiça demasiada, ou egoísmo de qualquer forma, sem perceber, é porque no final das contas eu me desconectei da minha grandeza, da minha verdade, e fui ficando menorzinho. Menor. Essa é a ideia da aula, no final das contas. Isto é, toda a ideia de Yosef, tudo que ele passou, ele chegou a um nível de grandeza muito elevado. Imagina o nível de esforço que tem que fazer, a injustiça que ele passou, sendo vendido para ser escravo, todo o teste que ele passou. Ele poderia resolver o problema dele em 3 segundos, ninguém ia saber, exceto ele mesmo e a luz. Mas mais importante, ele mesmo. Ele não conseguia ir contra a grandeza dele, porque assim que ele é a grandeza. E grandeza não é tipo ser orgulhoso, ser orgulhosa, ser uma pessoa arrogante, não, nada a ver com isso. Grandeza significa que você revela a sua luz de verdade. Aliás, o ápice da humildade
é a grandeza. Humildade não de ser pobre, humildade de ser humilde, uma pessoa que é elevada espiritualmente falando, porque quando você revela a sua luz de verdade, você entende que a sua luz e a luz do Criador estão ligadas uma com a outra, você se aproxima tanto dessa luz tão forte, que naturalmente você se sente tão pequeno perante essa luz, mas do outro lado você não consegue fazer coisas que vão desrespeitar o seu ser, a sua integridade. E o Sefer estava lá, e por um milissegundo ele quase caiu. E depois que ele quase caiu, se fala que ele se lembrou de quem ele é de verdade, voltou para a grandeza, e que ele ganha de presente, de bônus, 10 anos na prisão. Aliás, 12 anos no calabouço. No calabouço do Egito. Ele não viu a luz do sol por 12 anos. Tá? E sem falar de outras condições, você pode imaginar como poderia ser ruim. Nesses 12 anos, uma vez por semana, ele recebeu uma visita de quem? Da mulher. Falou, e aí, José? Já cansou de estar aqui no calabouço? Você quer, então, eu te tiro desse calabouço para você de novo. A proposta fica aí. Você pode casar comigo, a gente vai ter uma vida super espiritual juntos, carnal também. Meu marido fora do julgado, você vai ser uma pessoa rica. E ainda, não. Por 12 anos, não. Por ele já decidiu, ele estava disposto a morrer assim, porque como ele se sentiu naquele momento que ele quase falou, vou fazer isso. E depois ele voltou para sua força. Foi tão ruim. Ele desconectou da sua grandeza, foi para um lugar tão pequeno, tão escuro, tão só, tão vazio, que nunca mais ele conseguiu voltar a esse lugar. E isso é um entendimento novo para muitas pessoas, inclusive até para mim, porque o que a gente aprende é que por esse momento de queda de alguns segundos, que ele vai ter sexo com aquela mulher, e depois ele retraiu, se fala que realmente ele precisou passar por uma limpeza espiritual de uns 12 anos no calabouço para segurar que ele realmente está com a cabeça no lugar certo, mas no final das contas foi o contrário. No final das contas o que aconteceu é que esse momento foi uma salvação para ele. E aqui vai uma grande aula para a gente. Fala que Hanukkah é a abertura cósmica dos caídos. Como assim dos caídos? Fala que as pessoas que estão no pior nível de consciência é para você. Você vai revelar a maior luz. Fala que a pessoa que está no fim do poço, em Hanukkah consegue revelar a mesma luz que o maior tzadik de todos. Porque se fala que só uma pessoa que está no fim do poço sabe o que significa escuridão, sabe o que significa estar sozinho, o que significa ter medo de tudo, significa viver nesse mundo da reatividade do caos. E só a pessoa que está lá realmente vai criar grande salvação na sua vida e conectar com a sua grande grandeza. E por isso, até se a pessoa não tem a consciência certa só de fazer o ato ou de acompanhar, se você quiser comigo no online, que eu vou rezar por você, já consegue ganhar mais essa grandeza, porque é tão importante. Mas, no final das contas, depois de 8 noites e 8 dias, essa energia termina. Então se fala que é um período que a gente pode ganhar de 8 noites e 8 dias, que a gente pode receber essa luz, tá ligado, de Malchut até Binah, depois de novo vou explicar durante o acendimento de velas. E se você conseguiu ganhar essa força, você consegue trancar um nível de grandeza em você, que você pode manter por um ano inteiro e crescer mais ainda. Mas se não, inclusive às vezes a gente nem sempre consegue, muitas pessoas infelizmente elas fazem a conexão de Hanukkah e não conseguem trancar ou pegar nem uma grama de, seria assim, um grãozinho de areia, vamos dizer assim, de luz espiritual, e não consegue manter essa grandeza, e no final das contas não conseguem chegar no nível de expansão de consciência e trazer milagres para suas vidas. Então, infelizmente, foi um período potencial em Hanukkah, algo aconteceu lá, foi uma energia boa e acabou, certo? Como se fosse uma férias nos Caribes, e quando acabou, e você tem memória, você pode tirar fotos, mas não é aquela mesma experiência. Então, o que a gente sim pode ter é a conexão com o Zohar semanalmente. Isso é ensinamentos para a vida, mas são especiais e importantes para aquela semana em específico. E esse estudo traz uma força para a tua alma. Você não acredita que eu falo para você? Pense assim, se você estudou aula de Zohar comigo nesses últimos 2, 3 anos, pense bem como foi a tua vida. Você vai sozinho lembrar como, nossa, coisas começaram a mudar para melhor, e tive insights, tive um momento específico no qual eu consegui dar a resposta certa ou fazer pergunta certa para alguém no momento que eu estava mais precisando, etc. Então, tem uma luz muito especial nesse Zohar, e por isso que eu mencionei essa questão de, se você quiser, temos a oportunidade agora que a gente pode reconectar com essa força, a gente pode assim, decidir que vale a pena investir em nós mesmos. Essa é a minha pergunta para você. O que significa ser a sua grandeza? Porque, você fala, a pior coisa que a pessoa pode fazer é deixar a sua pequenez tomar conta de você. Problemas parecem grandes só quando a gente não conecta com a nossa grandeza.
certo? Eu gosto muito disso do Lewis Carroll, colocou isso muito bonito em Alice na Terra das Maravilhas, certo? Que tem um negocinho que ela toma, ela fica pequenininha, depois ela fica muito grande, e no final das contas tem um entendimento bem interessante na questão de como a gente percebe a realidade. De vez em quando nos sentimos tão pequenos no mundo, e tudo é tão grande, de vez em quando a gente sente que nós somos grandes e o mundo é tão pequenininho. Dependendo do que, do nosso nível de consciência, a gente está a nível de grandeza ou pequenez. E no final das contas, um ser humano precisa reconectar com essa sua própria grandeza constantemente, porque o módulo default, o módulo geral é o quê? Para a maioria das pessoas, para a maioria do tempo, é pequenez. Talvez para você não, talvez você consegue manter uma energia maior, mais conectada, mais elevada, mas para a maioria das pessoas, a maioria do tempo é pequenez. Por quê? Porque temos um oponente interno que fica o dia inteiro falando um monte de coisa pra gente. A gente tem que combater essa energia como? Saindo de nós mesmos e aprendendo algo, uma energia externa que vem pra gente, que desperta a nossa luz maior, como se fosse um desfibrilador espiritual, que dê um poder de despertar a nossa luz oculta, a nossa luz maior. Então não é só um entendimento técnico que tem uma bênção que desperta a luz de dentro para fora e de repente sentimos mais fortes, mais concentrados, mais centrados e temos a habilidade de fazer o quê? Ir em frente na nossa vida. A energia de Yaakov, o pai de Yosef, se revelou para ele naquele momento que ele caiu, mas ele teve aquela revelação. Por quê? Porque fala no livro do Zohar, que fala que quando a pessoa não consegue de jeito nenhum mudar a sua vida, ele deve se esforçar. Ele fala que ele tem que enraivar, uma palavra estranha, tem que lergiz, enraivar a sua inclinação positiva, toda a sua força de compartilhar, tem que enraivar ela em cima da inclinação negativa, dos egoísmos. Se não consegue, fala o livro do Zohar, a pessoa deve dedicar-se, a pessoa precisa manter em mente o dia da morte. Como assim o dia da morte? Porque lembre-se que tu vai morrer, cuidado que tu vai morrer, hein? Cuidado para você não morrer, todo mundo morre. Ninguém está vivo dessa vida. Pergunta se você viveu nessa vida, se você arrastou nessa vida, aí perguntas filosóficas. Mas pense dessa forma, eu gosto muito de comparações, sabe? Esses vídeos, tem no YouTube um monte de vídeos que fazem comparações de tamanhos de coisas para mostrar o que é grande e o que é pequeno. Pense na maior montanha do mundo, o Everest, certo? Quantas pessoas conseguiram subir no Monte Everest? Ele tem uns 8,8 quilômetros, mais ou menos, a montanha mais alta do mundo, quase impossível de subir. Infelizmente, muitas pessoas morreram tentando, pouquíssimas chegaram no topo da montanha. Um negócio muito, muito difícil de chegar lá, é bem alto. Agora, compara o tamanho do Monte Everest com a Terra. Tá? Sabe aqueles globos, não sei se você tinha aquilo quando você era criança, me lembro que eu tinha aqueles globos que tinham, globo, né, da Terra que alguns eram infláveis, né, que você coloca, acho que tem mais ou menos um diâmetro de uns 30 centímetros por aí, você coloca no eixo, você virava e tal. Quando eu era criança eu gostava disso muito, era antes do Google Earth, né? Então, pega um desses. Se você pegasse esse globo, que tem um diâmetro acho que são um diâmetro de 30 centímetros, uma coisa assim, pega esse como se fosse a Terra. Qual seria o tamanho do Monte Everest se a Terra fosse desse tamanho? Então, o Monte Everest, em comparação com a Terra, a altura dele seria 0,2 milímetros. De novo, Monte Everest, 0,2 milímetros, se você fosse comparar, se a Terra fosse do tamanho, né, de aquele globo, assim, mais ou menos desse tamanho assim. Por que eu te falo isso? A nossa vida, com todos os seus altos e baixos, para algumas pessoas a vida parece um Monte Everest. É uma coisa difícil. Ou tem momentos que parece Monte Everest. Comparado com a eternidade da alma, você nem sente. Imagina aqui que é 0,2 centímetros. Você passa a mão, você nem sente em cima dessa terra. Você não vai sentir uma coisa assim. É tão pequena. Lembre-se, a vida, ela passa bem rápido. E, inclusive, de novo, não precisa falar muito. Essa porção da semana acontece sempre em dezembro. Acabou, está acabando o ano. Daqui a pouco é o ano que vem. Daqui a pouco a vida vai indo mais rápido. Então, a vida passa tão rápido assim e ela é tão insignificativa comparando com a infinidade da alma. A gente precisa fazer esse esforço, porque se fala que o dia da morte, por que a gente precisa lembrar disso? Qual o propósito? O livro do Zohar fala em outro lugar, nessa porção da semana, que quando a pessoa morre, ela não consegue mais compartilhar. Que isso é uma mentira, né? Porque existem almas que quando elas falecem, quando elas vão embora desse mundo, elas conseguem dar um suporte espiritual para nós aqui encarnados? Claro que sim, isso é uma coisa que acontece bastante, né? Sem entrar em todos os detalhes. Então, por que o livro do Zohar fala que quando a pessoa morre não consegue compartilhar? É porque, na verdade, as boas ações que a pessoa faz não são consideradas boas ações.
Porque a única coisa que você pode fazer no mundo espiritual quando a alma está desencarnada é fazer boas ações. Não tem uma opção de fazer coisas ruins, não tem como. Tipo, você tem livre-arbítrio, mas fazer uma coisa ruim seria equivalente a uma pessoa pular dentro de um fogo. Né? Para que fazer isso? Você tem duas opções. De um lado, você pode ter agora um prazer incrível ou pular numa fogueira. Não é um livre-arbítrio de verdade. Ninguém vai pular na fogueira. Certo? Então, nessa realidade espiritual, onde a luz é clara, não tem dúvidas, está tudo claro que é certo e que é errado, ninguém faz o errado. Então a única coisa que a pessoa pode fazer é o certo, e sendo que a única coisa que você pode fazer é o certo, isso não é considerado ações boas ou compartilhar, porque é como se fosse uma corrida com você mesmo. Fazer uma corrida, tá? E nessa corrida eu contra mim mesmo. Então eu ganhei o primeiro lugar e também o último, porque se sou eu nessa corrida, uma competição que só tem uma pessoa que ganha o primeiro lugar, também é o último. Entende que eu quero falar a mesma coisa. Só tem coisas boas para fazer. Então fala no livro do Zohar, lembre-se, a única forma de você conectar com a sua grandeza e expandir o seu respeito espiritual é nesse mundo físico. E daqui a pouquinho passa bem rápido. Mais cedo ou mais tarde, essa pessoa vai viver 190 anos com muitas bênçãos de plenitude, termina. E é um pequeno comparado com o tamanho gigantesco da infinidade da alma. Lembre-se disso, fala o livro do Zohar. Porque o que a gente mais quer na vida é o crescimento, que mais ferve na nossa alma, é a necessidade de crescer, porque a gente tem a faísca de luz, que nós queremos ser como a luz, e a luz ela expande o infinito, então a gente quer ser infinito também, a gente quer expandir nossa energia. Isso a gente só pode fazer isso através de superar testes, e superação de testes acontece só quando tem um teste. Só quando a gente tem uma dúvida, quando está certo ou errado, e os testes que tem o tamanho do Everest, é porque você pode revelar a luz do tamanho do Everest. Mas essa luz do tamanho do Everest, ela vale nada quando a gente termina aqui a nossa questão espiritual. Mas fala no livro do Zohar, se você não consegue, através de lembrar do dia da morte, você não consegue superar ainda a tua negação, sua energia negativa, você não consegue encontrar a tua grandeza, estude os segredos do Zohar, porque através de revelar os códigos dos contos bíblicos, a gente revela a luz maior que está presa dentro do nosso corpo. Então, você vê uma pessoa que ela é bonita, necessariamente a alma dela é bonita, tem pessoas que são bonitas e são pessoas malvadas. Entende o que eu quero falar? O nosso corpo ele conta um pouquinhozinho da nossa alma. Se você vê se diz assim no livro do Zohar, pensa dessa forma, você vê uma roupa de uma pessoa, ela cobre o corpo que cobre a alma. Depois quando você vê a pessoa, se você vê a pessoa sem as suas vestimentas, você consegue entender um pouco melhor que essa pessoa, mas só quando a pessoa começa a agir, aí você tem uma noção bem maior do que o que está atrás da pessoa, mas ainda tem muitas questões mais fundas, porque se a pessoa faz uma coisa, não significa que você entende as suas intenções, então você pode fazer todo um trabalho psicológico, entender qual a sua intenção, você vai mais fundo, mas no final das contas, no fundo da alma, falam os cabalistas, você precisa, para poder mexer com essa energia, tem que ter a mesma energia. Se a nossa alma é feita da luz oculta, a gente precisa também despertar ela através da revelação da luz oculta, do estudo do Zohar, como se fosse um desfibrilador espiritual que desperta essa força e de repente a nossa grandeza, a nossa verdade se desperta. Quando você conecta com a tua grandeza, os problemas mais gigantescos ficam menores e menores. E você consegue, com a consciência certa, com um insight certo, com a atitude correta, solucionar tudo. Mas quando a gente não está ligado com a nossa grandeza, infelizmente não tem um estado no médio. É ou grandeza ou pequenez. Infelizmente é isso. Ou felizmente, dependendo do caso. Então, quando a pessoa está ligada com a sua pequenez, um problema que pode ser tão pequeno, parece gigantesco, que a gente começa a protelar e demora. Quantas vezes acontece na nossa vida que a gente demora anos, literalmente anos, para resolver uma questão, e depois daqueles tantos anos você pensa, nossa, por que demorei tanto assim? Poderia ter resolvido isso 10 anos atrás. Porque chegou no ponto que você não aguenta mais, e se a única opção é ou diminuir mais ainda, que significa a morte, tá? De forma figurativa, ou simplesmente falar, não, eu vou ser maior, vou para minha grandeza, e não pode ter o exército grego em cima de mim, nada contra gregos, certo? Mas entende o que eu quero falar da metáfora. Então, eu me sinto pequeno, despreparado, eu vou contra. E você vai contra, de repente você consegue banir, mas ainda tem muita coisa para construir, mas espera aí, encontramos uma latinha lacrada. Pô, mas uma latinha não vale nada, precisa de 8 para poder reconstruir tudo. Mas você vai com o que você tem, você vai em frente. E para a gente poder ganhar essa força em frente, nada mais recomendado do que estudar constantemente os segredos do Zohar de uma forma que realmente conecta você. Então,
Eu agradeço muito, muito o seu tempo. Obrigado, realmente, assim, eu acho que nada é mais poderoso do que a gente conseguir dar a nossa maior moeda, que é a nossa atenção, né, que é tempo com foco. Então eu agradeço muito a sua atenção, se você está me escutando até aqui. Eu realmente fiz o meu máximo para me dar a minha atenção para você. Eu vejo você nas nossas próximas aulas e também espero muito te ver no acendimento de velas ao vivo online. E até então, como sempre, tudo de bom.